Trabalho como vigia noturno em um museu de arte e história há mais de 3 anos. Durante todo esse tempo, minhas noites sempre foram extremamente monótonas. A rotina era simples, rondas a cada hora, verificando se as portas estavam trancadas, as luzes apagadas e as câmeras funcionando corretamente. O museu, apesar de antigo e grande, era um lugar pacífico, ou ao menos era o que eu pensava. A sala que sempre me causou certo desconforto era a dos artefatos antigos. Não sei dizer o motivo exato, mas o ambiente ali parecia pesado. Muitas peças vinham de escavações arqueológicas e civilizações que já não existem mais. Havia algo de peculiar naquele lugar. Talvez fosse a disposição dos itens, as vitrines antigas, ou até mesmo as sombras que se formavam por causa das luzes tênues, mas honestamente parecia que o ar se tornava mais denso quando eu passava por ali. Naquela noite em particular, depois de trancar a porta da sala de artefatos, segui para minha ronda como de costume. O prédio estava silencioso, exceto pelo eco dos meus passos pelos corredores vazios. Terminei a verificação de todas as alas e decidi dar mais uma volta apenas para garantir que tudo estava em ordem. Ao retornar ao corredor da sala de artefatos, notei algo que fez meu coração acelerar. A porta estava entreaberta. Lembro-me claramente de ter trancado aquela porta. Na verdade, eu sempre a trancava 2 vezes por via das dúvidas, e ainda assim ali estava ela, aberta. A primeira coisa que pensei foi que talvez eu tivesse cometido um erro, embora fosse raro. Caminhei lentamente até a porta e a empurrei com cuidado. O frio que me envolveu quando entrei foi instantâneo, e não era por causa de algum sistema de ventilação. Era como se a própria sala estivesse errada, como se o ar ali dentro estivesse parado há muito tempo. Observei os artefatos nas vitrines, alguns pareciam ter sido movidos, ou pelo menos era essa a impressão que eu tinha. Não sabia dizer o que estava diferente, mas algo estava fora do lugar. O silêncio se intensificava e, de repente, o que parecia ser apenas uma sensação desconfortável começou a se transformar em algo mais. Ao me virar para sair, a porta atrás de mim fechou com um estrondo tão forte que ecoou por todo o corredor. O barulho me fez pular de susto. Corri até a porta, tentei girar a maçaneta, mas ela não cedia. Estava trancada por dentro. Comecei a respirar mais rápido. A porta não deveria ter se trancado daquela forma. Tentei empurrá-la, bater, até mesmo chamar por ajuda, embora soubesse que não havia mais ninguém ali. Meus gritos foram engolidos pelo silêncio opressor da sala. Foi então que senti um arrepio percorrer minha espinha. Havia algo ali. Podia não estar à vista, mas eu senti a presença. Era como se as peças dentro das vitrines, os artefatos, me observassem. Não sei explicar, mas a sensação era quase sufocante. Me aproximei da porta e continuei tentando forçá-la, mas ela não se movia. De repente, o ambiente ao redor pareceu ficar mais pesado. O silêncio era absoluto, mas, ao mesmo tempo, parecia que o próprio ar estava carregado de uma tensão invisível. Lá dentro, o tempo parecia se arrastar de maneira anormal. Não sei dizer quanto tempo fiquei ali, mas o medo e a sensação de ser observado me mantiveram em alerta. Ouvi, ao longe, o leve estalo de algo nas vitrines, como se um dos artefatos estivesse se mexendo sozinho. Não me atrevi a olhar para trás. Justo quando pensei que o pânico iria me consumir por completo, a porta destrancou sozinha com um estalo suave. Segurei a maçaneta e a puxei com força. A porta se abriu e eu saí correndo para fora da sala. Meu coração disparado e a respiração descontrolada, eu me afastei o máximo que pude, sem nem olhar para trás. Naquela mesma noite fui direto para a recepção e, em uma tentativa desesperada de acalmar meus nervos, revisei as imagens das câmeras. A gravação mostrava algo que me deixou arrepiado de medo. A porta da sala se fechando sozinha, com força, exatamente como eu tinha ouvido. Mas o que me perturbou ainda mais foi o que vi em seguida. Por uma fração de segundo, as luzes dentro da sala piscaram e uma sombra pareceu cruzar o ambiente. Algo estava ali, mas não era visível o suficiente para que eu pudesse definir o que era. Desde aquela noite, evito ao máximo passar pela sala de artefatos antigos. Se estou fazendo a ronda,
procuro fazer outro caminho ou simplesmente ignoro aquela ala. Não falei para meus colegas sobre o que aconteceu, porque sei que não acreditariam em mim, mas o que vi e senti ali nunca mais me deixou em paz. Ainda trabalho no museu, mas agora, cada vez que passo por qualquer corredor à noite, fico com a sensação de que estou sendo vigiado. A sala de artefatos permanece trancada, mas para mim ela nunca mais será apenas uma sala comum. Antes de avançarmos para a próxima história, me conte de qual lugar você está assistindo. É importante para mim saber quem está aqui acompanhando essas experiências. Se quiser continuar recebendo novos relatos, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Vamos seguir então. Meu nome é Marcelo e trabalhei por cerca de 5 anos como vigia noturno em um estacionamento subterrâneo. O lugar era escuro e silencioso, apenas iluminado por lâmpadas fluorescentes que com frequência piscavam por falhas de eletricidade. O trabalho em si não tinha nada de especial, a não ser o tédio constante e aquela sensação desconfortável que nunca me abandonava. Algo sempre me incomodava quando eu descia para o segundo subsolo, onde quase ninguém estacionava. Era como se o ambiente ficasse mais pesado, o ar mais denso, mas nunca comentei isso com ninguém. Uma noite, durante minha ronda habitual, algo diferente aconteceu. As luzes começaram a piscar de forma estranha. Não era como as falhas normais que aconteciam de vez em quando. O piscar seguia uma sequência, como se algo estivesse se movendo entre os carros. Aquilo me deixou alerta. Peguei minha lanterna e decidi descer ao segundo subsolo, onde o fenômeno parecia estar ocorrendo. À medida que caminhava em direção ao local, cada passo que eu dava era acompanhado por um silêncio profundo, quebrado apenas pelo som das lâmpadas piscando à distância. Chegando lá, as luzes começaram a piscar uma a uma, exatamente como eu havia notado nas câmeras. Algo estava indo de uma extremidade à outra, apagando as luzes conforme se movia. Fui lentamente em direção ao centro do estacionamento, apontando a lanterna para todos os lados, procurando por algum sinal de movimento, mas não havia nada. O estacionamento estava vazio, mas o sentimento de que eu não estava sozinho era quase insuportável. Era como se os próprios carros me observassem, como se o concreto das paredes estivesse esperando algo acontecer. Continuei caminhando e conforme avançava, as luzes iam parando de piscar. Quando cheguei no centro do estacionamento, tudo estava aceso, como se nada tivesse acontecido. Olhei ao redor, com a sensação de estar sendo seguido, mas não via absolutamente nada. Parei por um momento para respirar e tentar entender o que estava acontecendo. Foi então que ouvi um som distante, quase imperceptível, como algo arrastando no chão. O som se repetiu algumas vezes, mais forte a cada instante, como se estivesse vindo na minha direção. Caminhei rápido para o outro lado do estacionamento, tentando ignorar o que quer que fosse, mas o som continuava. Nesse ponto, minha mente estava em completo estado de alerta. Algo ali não fazia sentido. Quando me virei para voltar ao elevador, as luzes começaram a piscar novamente, mas agora mais perto, como se estivesse mais rápido. Eu sabia que não havia mais ninguém no prédio, a essa hora não deveria haver, mas aquela sensação de ser observado me sufocava. Acelerei o passo, tentando manter a calma, mas não demorou muito para que o som das lâmpadas falhando viesse logo atrás de mim. Estava tão próximo que sentia os pequenos estalos das lâmpadas queimando e meu coração começou a bater descontroladamente. Quando finalmente alcancei o elevador, apertei o botão repetidas vezes, mas ele demorava a responder. Olhei por cima do ombro e por uma fração de segundo juro que vi algo passar entre os carros, uma sombra se movendo rápido, desaparecendo logo depois. Quando as portas do elevador se abriram, entrei e apertei o botão para subir, desesperado para sair de lá, mas ao invés de subir, o elevador parou entre os andares e as luzes piscaram novamente, dessa vez dentro da cabine. As paredes metálicas refletiam minha imagem distorcida e o silêncio era quase insuportável. E então, do nada, senti uma presença pesada. Era como se alguém estivesse ali comigo, do meu lado. Fechei os olhos e tentei respirar fundo, mas o som de algo raspando nas paredes
me fez congelar no lugar. Não havia como aquilo estar acontecendo. Quando as portas finalmente se abriram no andar térreo, eu saí correndo do prédio sem olhar para trás. Desde aquele dia, nunca mais voltei ao estacionamento subterrâneo. Pedi demissão no dia seguinte, sem dar muitas explicações, apenas disse que aquele lugar não era para mim. Até hoje, não sei o que era aquilo que me seguia, se era minha mente pregando peças ou se algo realmente estava lá, espreitando, esperando. O que sei é que nunca mais quero experimentar a sensação de ser caçado em um lugar que deveria estar completamente vazio. Há quem escute esses relatos e duvide, mas quem já viveu algo assim, reconhece o peso, mesmo em silêncio. Se você já passou por algo que não sabe explicar, compartilhe nos comentários. Agora, seguimos com mais uma história. Meu nome é João, tenho e trabalho como frentista em um posto de gasolina há quase 12 anos. O posto fica numa estrada movimentada durante o dia, mas quando a noite cai, o cenário muda completamente. A estrada deserta dá uma sensação de isolamento e os únicos clientes que aparecem são caminhoneiros, motoristas apressados e de vez em quando viajantes perdidos. Sempre gostei do turno da noite. É mais calmo e eu gostava do silêncio, mas uma noite de terça-feira mudou a minha visão sobre trabalhar de madrugada. Desde então, o silêncio da noite nunca mais foi tranquilo. Era por volta de 2 da manhã e o posto estava completamente vazio. Eu e Carlos, o outro frentista do turno, estávamos dentro da loja de conveniência, jogando conversa fora e tentando passar o tempo. A estrada estava deserta, a única coisa que quebrava o silêncio era o zumbido das luzes fluorescentes do posto e o som distante dos grilos. O ambiente era o de sempre, mas naquela noite algo diferente estava prestes a acontecer. Enquanto conversávamos, notei uma van antiga entrando lentamente no posto. O monitor das câmeras de segurança mostrava o veículo se aproximando de uma das bombas. A van parecia saída de outra década, a pintura estava desbotada, os faróis eram fracos e o veículo balançava como se estivesse sobrecarregado. Até aí, nada muito incomum, exceto pelo fato de que, após parar perto da bomba, ninguém saiu. Eu e Carlos trocamos olhares, achando a situação estranha. Esperei uns 5 minutos, mas ainda assim nenhuma movimentação. Decidimos verificar o que estava acontecendo. Fui até a van e bati na janela do motorista. O vidro estava escuro, então não conseguia ver muito do lado de dentro. Bati de novo, dessa vez mais forte, e o vidro começou a baixar lentamente. O homem que estava ao volante finalmente apareceu, e o que vi me deixou desconcertado. Ele era pálido, com olheiras profundas e os olhos fundos, como se não dormisse há dias. Havia algo no olhar dele que me deu uma sensação de desconforto imediato. Perguntei se ele precisava de ajuda, tentando manter a calma. Ele me olhou por um longo tempo antes de falar com uma voz rouca: "Complete o tanque, por favor." Fiz o que ele pediu, mas algo naquela situação não parecia certo. Enquanto abastecia, olhei discretamente para dentro da van. O banco de trás estava lotado de cobertores e sacolas, como se alguém estivesse vivendo ali. Mas o que realmente me perturbou foi algo que vi no fundo do veículo. Entre os cobertores amontoados parecia haver uma sombra, como se alguém estivesse deitado ali, mas coberto até o pescoço. Não dava para ver muito bem e minha mente ficou dividida entre o medo e a curiosidade. Quando terminei de abastecer, voltei à janela do motorista para entregar o recibo. Foi nesse momento que ele me olhou diretamente nos olhos e perguntou: "Você viu alguém mais por aqui?" Minha mente parou por um segundo. O que ele estava querendo dizer? Olhei ao redor do posto, que continuava completamente vazio, e respondi: "Não, só vi você." Ele pareceu relaxar, mas ao mesmo tempo estava inquieto. Agradeceu rapidamente, jogou o dinheiro para fora da janela e subiu o vidro, como se quisesse sair o mais rápido possível. Algo dentro de mim ainda estava muito errado e fiquei parado ali por um momento, observando enquanto ele ligava a van e saía. Quando a van começou a se afastar, o instinto me fez olhar uma última vez para o veículo. Foi então que vi. No vidro traseiro da van, algo apareceu brevemente. Era um rosto pálido, com olhos
que pareciam vazios, fixos em mim. Aquela imagem ficou gravada na minha mente. Era como se alguém ou algo estivesse me observando de dentro da van e por um breve momento tive a sensação de que aquela coisa estava pedindo por ajuda. E então desapareceu. Voltei para dentro do posto, atordoado, contei para o Carlos o que tinha visto, mas ele apenas riu, achando que eu estava cansado e vendo coisas. Relaxa, João, você está imaginando coisas, ele disse, mas eu sabia que aquilo não era fruto da minha imaginação. Aquilo era real. Havia algo ou alguém naquela van. As noites seguintes foram tensas. Não consegui tirar aquela cena da cabeça. Toda vez que eu via uma van antiga, meu coração acelerava, com medo de que fosse a mesma. Nunca mais vi aquele homem. Mas a sensação de que havia algo errado naquela noite nunca me deixou. E o mais perturbador de tudo aconteceu uma semana depois. Um caminhoneiro parou no posto e, enquanto conversávamos, ele mencionou algo que me fez gelar. Disse que, a cerca de 30 quilômetros dali, havia visto uma van abandonada, com os faróis apagados, estacionada em uma área isolada da estrada. Ele falou que o veículo parecia estar lá há dias sem ninguém por perto e que algo naquele carro o deixou desconfortável. Depois disso, fiquei com a imagem da van abandonada na minha cabeça. Será que era a mesma? O que aconteceu com aquele homem? E o que era aquilo que eu vi no vidro traseiro? Essas perguntas me perseguem até hoje. E sei que provavelmente nunca terei as respostas. Desde aquela noite, minha relação com o turno da madrugada mudou. Não sei se foi a van, o homem ou aquele rosto estranho no vidro que me assustou mais, mas uma coisa é certa, nunca mais vou trabalhar de madrugada sem lembrar daquela noite e sempre que vejo um carro antigo parando no posto, fico esperando o pior. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora vamos continuar. Meu nome é Tiago e eu trabalho como motoqueiro de entregas em São Paulo. Já passei por algumas situações esquisitas na estrada, mas a que vivi naquela noite foi de longe a mais estranha. Estava fazendo minhas entregas noturnas, uma noite comum para mim. Na última entrega, o GPS estava me levando por um caminho que eu conhecia bem, mas em certo ponto ele mudou de rota e me sugeriu um atalho estranho. Era um caminho meio fora do comum, com uma aparência diferente de tudo que eu estava acostumado. A rua era mais estreita, quase sem iluminação, e as calçadas estavam quebradas. As casas pareciam bem antigas e vazias, e, em alguns pontos, havia terrenos baldios com mato alto. Decidi seguir o atalho, confiante de que era uma rota válida, mas conforme avançava, percebi que estava indo para uma área cada vez mais deserta. A sensação de estar entrando em território desconhecido começou a me deixar inquieto. Estava longe da minha rota habitual, e o GPS continuava me guiando mais fundo naquela rua desconhecida. Não era comum eu me perder, mas aquela noite parecia ser diferente. Enquanto andava, as luzes da cidade começaram a desaparecer, e a rua ficou cada vez mais escura e silenciosa. O caminho parecia não levar a lugar nenhum, e eu comecei a me perguntar se deveria voltar ou continuar seguindo o GPS. A decisão parecia simples, mas naquele momento, a escuridão e o silêncio da área começaram a me dar uma sensação ruim, como se eu estivesse prestes a me meter em uma situação complicada. Enquanto eu continuava seguindo o GPS, comecei a perceber que algo estava muito estranho. As casas foram ficando mais raras e os terrenos baldios mais frequentes. Estava completamente escuro e a única luz que eu tinha era a do farol da moto. Comecei a sentir que aquele caminho não estava me levando a lugar nenhum. Foi quando percebi que algo ainda mais estranho estava acontecendo. Tentei dar a volta e retornar pelo mesmo caminho, mas, ao olhar para trás, não consegui ver nada além de escuridão. A rua parecia ter desaparecido por completo. Fiquei confuso, pois não conseguia enxergar as casas ou a estrada por onde tinha acabado de passar. Decidi continuar andando, tentando me orientar pelo GPS, mas nada parecia fazer sentido. Parecia que eu estava preso em uma espécie de labirinto escuro. A rua não levava a lugar nenhum e a cada curva eu me sentia mais perdido. Comecei a ficar preocupado, pois não fazia ideia de onde estava, nem de como sair dali. A estrada continuava a me guiar para lugares que não existiam nos mapas que eu conhecia.
Estava começando a pensar que meu GPS estava falhando ou que havia algo de errado com a área em que me encontrava. Com o passar do tempo, a tensão aumentava, comecei a ficar nervoso sem saber o que fazer. A cada curva que eu fazia, a rua parecia se distorcer ainda mais, como se estivesse me levando para um lugar desconhecido e perigoso. Com a situação ficando cada vez mais esquisita, decidi tentar encontrar uma saída daquele lugar. No entanto, a cada tentativa de virar ou fazer meia volta, eu acabava me deparando com mais confusão. Parecia que as ruas estavam se moldando para me manter preso ali. Enquanto eu lutava para entender o que estava acontecendo, uma neblina densa começou a surgir do nada. Era uma neblina tão espessa que logo encobriu tudo ao meu redor. Já era difícil enxergar, mas com a neblina ficou praticamente impossível ver algo à frente. Mesmo assim, continuei procurando uma saída, andando pela rua sem saber para onde seguir. O GPS não estava ajudando, dando indicações aleatórias que não faziam sentido algum. Comecei a me desesperar, pensando em quanto tempo já estava preso naquele lugar estranho. A neblina fazia tudo parecer mais frio e silencioso. Tentei acelerar para sair daquele lugar o mais rápido possível, mas as curvas e desvios pareciam me manter preso em um loop sem fim. Comecei a me perguntar se aquele caminho realmente tinha uma saída ou se eu estava preso em alguma coisa que não sabia o que era. A sensação de medo e angústia estava tomando conta de mim enquanto eu lutava para achar uma saída daquele pesadelo. Do nada, meu celular começou a vibrar sem parar. Era o aplicativo cancelando o pedido que me havia levado até aquele labirinto estranho. Encostei a moto ao lado da rua para tentar entender o que estava acontecendo. Quando olhei para o celular, notei que a neblina começou a dissipar. Quando finalmente levantei a cabeça, a neblina havia sumido por completo e o caminho à minha frente era totalmente familiar. A rua que minutos antes parecia um labirinto desconhecido agora era parte do meu trajeto habitual. Sem entender muito o que estava acontecendo, acelerei para sair daquele lugar antes que algo mais estranho acontecesse. Assim que cheguei em casa, tirei o capacete e a jaqueta, ainda tentando digerir tudo o que havia passado. Resolvi verificar minha mochila de entrega e, para minha surpresa, o último pedido que eu deveria ter entregue simplesmente não estava lá. Aquilo me deixou ainda mais confuso. Peguei meu celular para conferir o aplicativo do iFood e tentar entender o que havia acontecido. Para minha surpresa, o último pedido aparecia como concluído, mas com o endereço marcado como desconhecido e sem o nome do cliente. Nas conversas do aplicativo só havia uma mensagem sem identificação. Obrigado, tenha uma boa noite. Aquela mensagem sem contexto me deixou inquieto, sem saber o que pensar. Tudo o que aconteceu foi assustador e fora do comum. Termino meu relato por aqui, ainda me perguntando o que realmente vivi naquela noite. Foi tudo ilusão ou talvez algo além da nossa compreensão? A única certeza que tenho é que aquela foi a entrega mais estranha que já fiz. Nem toda experiência precisa ser explicada para ser real. Esse tipo de relato mexe com o que a gente prefere manter guardado. Bom, se quiser mergulhar ainda mais nessas histórias, há uma playlist de relatos que eu deixei na descrição. Agora sim, vamos seguir com mais um relato. Trabalho como arquivista em um escritório de advocacia em São Paulo. Um emprego monótono, basicamente passar o dia digitalizando documentos, organizando arquivos antigos e lidando com a poeira de processos esquecidos. Era uma tarde qualquer, como tantas outras. Eu estava mergulhada numa pilha de papelada antiga, rabiscada e manchada pelo tempo quando encontrei um documento diferente. Era um pedaço de papel amarelado, cheio de manchas de café, quase rasgando nas bordas. Algo nele me causou uma sensação estranha, mas achei que era apenas cansaço. Decidi ignorar e continuei o trabalho. Conforme as horas passaram, as coisas no escritório começaram a sair do controle. O computador da Carol, uma das colegas, travou do nada. O café do João, outro colega, inexplicavelmente se derramou em cima de documentos importantes sem ninguém por perto. O elevador começou a subir e descer sozinho, como se fosse controlado por uma força invisível. As luzes piscavam e uma sensação de peso tomou conta do ambiente. O estranho é que tudo isso começou logo depois que eu mexi naquele documento
No final do expediente, já em casa, a lembrança daquele papel me incomodava. Não conseguia tirar da cabeça a sensação incômoda que sentia ao tocá-lo. No dia seguinte, tomei coragem e resolvi investigar. Fingi que precisava de alguns arquivos no arquivo morto, onde guardávamos os processos antigos, mas na verdade estava à procura daquele documento que me deixou desconfortável. Vasculhei entre as pastas e papéis empoeirados até encontrá-lo de novo. A mesma sensação me atingiu com força, como um alerta. O papel estava associado a um caso muito antigo de litígio que a empresa havia enfrentado décadas atrás, mas algo me dizia que havia mais por trás daquela história. Era como se o próprio documento estivesse impregnado com algo, uma presença que eu não conseguia explicar. Levei o papel para casa, sem contar a ninguém. Fiz algumas pesquisas tentando entender o que o documento realmente representava. Descobri que o caso havia sido encerrado de forma abrupta e pessoas envolvidas no processo relataram eventos estranhos durante o andamento dele. Pesadelos, incidentes no escritório e até mortes inexplicáveis. Naquela noite, não consegui dormir. Os pesadelos vieram com força. Sonhei que estava presa no escritório, cercada por sombras que me observavam enquanto eu tentava sair, mas cada porta que eu abria me levava de volta ao mesmo lugar. Acordei com o coração disparado, suando frio, como se aquela presença estivesse comigo. Era uma sensação de opressão que não me deixava respirar direito. No dia seguinte, o clima no escritório estava ainda mais pesado. Vários colegas começaram a relatar coisas estranhas. As cadeiras quebravam sem motivo, as canecas de café estouravam sozinhas, os computadores digitavam frases desconexas, o lugar estava virando um caos e, em cada novo incidente, eu lembrava do documento que tinha mexido. Aquilo parecia não ser uma simples coincidência. Eu sabia que precisava fazer algo, mas não sabia exatamente o quê. No meu intervalo de almoço, decidi procurar uma loja esotérica que ficava próxima ao escritório. Lá, uma senhora idosa me atendeu. Eu estava nervosa, contei rapidamente sobre o documento e os incidentes no escritório. Ela me olhou com uma expressão que misturava preocupação e compreensão. Você não deveria ter mexido nisso, disse, enquanto examinava o papel. Ela realizou um breve ritual ali mesmo na loja e depois me entregou um pequeno frasco com um líquido transparente. Explicou que eu deveria espalhar pelos cantos do escritório para neutralizar a energia que estava causando todos aqueles distúrbios. O ritual era simples, mas o tom sério da mulher me fez acreditar que aquilo poderia funcionar. Naquela noite, esperei o expediente acabar e fiquei no escritório, sozinha. A sensação de estar sendo observada era intensa. As luzes pareciam piscar mais do que o normal. O som dos elevadores me deixava em alerta. E cada pequeno ruído parecia amplificado. Caminhei pelos corredores vazios, espalhando o líquido que a senhora havia me dado e recitando as palavras que ela me ensinou. Conforme avançava, a sensação pesada foi lentamente se dissipando. O ambiente, antes sufocante, começou a parecer mais leve, como se a tensão invisível estivesse sendo quebrada. Continuei até que o frasco acabou. Quando terminei, uma estranha sensação de paz tomou conta do escritório. Era como se tudo tivesse finalmente voltado ao normal. Nos dias que seguiram, os incidentes estranhos pararam. O café do João nunca mais derramou sozinho, os computadores funcionaram perfeitamente e o elevador voltou a operar como deveria. A paz no escritório foi restabelecida, mas algo dentro de mim ainda não estava certo. Sabia que, apesar de tudo parecer bem, o que tinha acontecido me marcou profundamente. Pouco depois decidi pedir demissão. Eu sabia que mesmo com tudo resolvido, aquele documento, aquele escritório e o que quer que estivesse por trás de tudo, nunca me deixariam em paz. Saí dali, buscando um lugar onde pudesse me afastar de qualquer energia negativa. Até hoje, não sei exatamente o que havia naquele documento ou por que aquilo afetou o escritório de forma tão intensa. Mas sei que fiz a escolha certa ao sair. Nunca mais voltei a trabalhar em um ambiente que me causasse aquele tipo de sensação. E agora, mais do que nunca, confio no meu instinto quando algo parece estar errado. E por mais que eu tente esquecer, os pesadelos ainda me perseguem. Se você está gostando dos relatos,
Depois dá uma olhada na descrição, tem uma playlist completa de relatos para maratonar. Agora sim, vamos seguir para o próximo relato. Eu trabalhava como vigia noturno em uma fábrica há mais de 5 anos. Era um trabalho solitário, sem muitas surpresas, e a rotina se resumia a rondas pelos longos corredores vazios e checar as áreas de produção que ficavam desativadas durante a madrugada. Na maioria das noites eu era o único no prédio, o que para muitos poderia parecer assustador, mas para mim era simplesmente monótono. Até aquela madrugada. A fábrica tinha um elevador de carga que raramente era usado à noite. Ele ficava no fundo do corredor principal, grande e de aparência robusta, projetado para carregar máquinas pesadas entre os 2 andares. Eu costumava evitá-lo, não por medo, mas porque ele já estava meio antigo, e o rangido dos cabos me deixava com a impressão de que ele poderia parar a qualquer momento, me deixando preso lá dentro. E acredite, a última coisa que eu queria era ficar preso ali no meio da noite. Naquela noite em particular, algo estranho aconteceu. Eu estava terminando minha primeira ronda por volta das 3 da manhã, quando ouvi o som característico de cabos e motores do elevador. O barulho ecoou pelo corredor vazio, um som que parecia fora de lugar naquela calmaria. Confuso, olhei para o painel de controle do elevador que ficava na parede lateral. O painel indicava que o elevador estava subindo. Dei alguns passos na direção do elevador, tentando entender o que estava acontecendo. O prédio estava vazio e não havia ninguém além de mim. Eu teria visto se alguém tivesse entrado. Eu me aproximei mais e esperei que ele chegasse ao andar em que eu estava. Quando o elevador parou, suas portas não se abriram. Fiquei parado ali, esperando que algo acontecesse, mas nada. O som do motor cessou e o silêncio tomou conta novamente. Minha curiosidade tomou o controle. Peguei minha lanterna e decidi subir pelas escadas para verificar o andar de cima. Eu queria entender o que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, me sentia compelido a descobrir. À medida que subia, senti uma tensão crescendo em mim, algo que eu não conseguia explicar. Cheguei ao andar de cima e me deparei com o elevador parado, com as portas ligeiramente entreabertas. Me aproximei, iluminando o interior com a lanterna. A primeira coisa que notei foi que não havia ninguém lá dentro, mas o chão. O chão estava marcado, havia marcas de mãos, como se alguém tivesse tentado sair rastejando de dentro do elevador. As marcas eram profundas, como se a pessoa tivesse se arrastado com desespero. Aquilo me deu um frio na espinha, mas tentei me acalmar. Talvez fosse apenas sujeira acumulada ou uma pegadinha de alguém que trabalhou ali durante o dia. Mas então eu ouvi algo, um som baixo que parecia vir de dentro do elevador, um barulho de respiração irregular. Minha primeira reação foi recuar. Fiquei ali parado, ouvindo, enquanto meu coração acelerava. O que quer que fosse estava ali dentro e parecia que não era algo que eu deveria enfrentar. Decidi que já tinha visto o suficiente. Fechei as portas do elevador com um puxão rápido e comecei a descer as escadas. A cada passo que eu dava, sentia como se algo estivesse me observando, como se uma presença invisível estivesse me acompanhando. Não importava o quanto eu acelerasse, aquela sensação não me deixava. Quando cheguei de volta ao primeiro andar, fiquei parado por um momento, tentando controlar minha respiração e entender o que acabara de acontecer. Eu sabia que não era o tipo de pessoa que se assusta facilmente. Tinha passado por situações difíceis no meu tempo de vigia, mas aquilo era diferente. Era como se eu tivesse testemunhado algo que não deveria ter visto. A madrugada passou devagar depois disso. Voltei para a sala de segurança e fiquei monitorando as câmeras de longe, sem querer voltar a circular pela fábrica. Quando o turno finalmente terminou, senti um alívio enorme ao sair daquele prédio. Nas semanas seguintes, tentei esquecer o incidente, mas era impossível. Comecei a notar pequenos detalhes fora do comum. A cada ronda, o elevador parecia diferente. Um som aqui, uma sombra lá. Às vezes eu sentia uma presença quando passava perto dele, como se alguém estivesse lá dentro, esperando que eu me aproximasse. E as marcas, elas apareciam de novo, sempre no chão, sempre como se alguém tivesse tentado sair.
Cheguei a perguntar aos outros funcionários, mas ninguém parecia saber de nada. Alguns riram, achando que eu estava exagerando, enquanto outros simplesmente se calavam, como se já tivessem ouvido histórias semelhantes. E eu comecei a perceber que, durante o dia, ninguém usava mais aquele elevador. Na última noite em que trabalhei naquela fábrica, decidi que não ia mais ignorar o que estava acontecendo. Fiz minha ronda final com a firme intenção de descobrir o que quer que fosse que estava me perturbando. Quando passei pelo elevador, não olhei para ele, não queria mais alimentar aquela sensação de que algo estava lá. Só que, naquela noite, quando cheguei em casa, algo estranho aconteceu. Senti um peso no peito, como se aquela presença tivesse me seguido. E então, no silêncio do meu quarto, eu ouvi um som baixo, familiar, o som dos cabos do elevador se movendo. Me diz aí nos comentários qual dessas histórias já te deixou olhando para trás no corredor escuro. Agora segura firme, porque o próximo já vai começar. Olá a todos, o meu nome é Rubens Sanches. Esta história não aconteceu comigo, mas com meu pai, que foi caminhoneiro por um longo período. Eu conto essa história com a aprovação dele, pois ele a compartilhou comigo e com meu irmão. Agora que somos adultos, é uma história muito impactante, já que meu pai sempre foi uma pessoa muito cética, reta e séria, que nunca inventava histórias. Ele também nunca acreditou em fantasmas ou coisas do tipo, até que lhe aconteceu o que vou contar agora. Mesmo assim, ele tenta justificar que estava confuso ou muito cansado, mas ao mesmo tempo fica claro que ele está 100% seguro de que foi real. Meu pai fazia muitos trajetos longos em seu caminhão, pois era o que ele fazia para viver. Ele ficava fora por muito tempo, no mínimo 10 dias, e nós não o víamos durante todo esse período. Só conversávamos com ele por celular, quando ele ligava para saber como estávamos. Ele nos conta que tinha um colega chamado Rafael, com quem se dava muito bem, embora não se vissem com frequência. Sempre que se encontravam em alguma área de descanso, se cumprimentavam com muito prazer e conversavam por um bom tempo. Ele dizia que Rafael era uma pessoa muito agradável e que parecia ser muito boa. Meu pai lembra que, em uma tarde, estava dirigindo seu caminhão como de costume. Ele havia parado para comer em um posto de gasolina e se preparava para dirigir por mais 10 horas até chegar ao seu destino. Tudo estava normal. Ele ouvia rádio e lembra que estava ouvindo um programa de notícias. Ainda não havia anoitecido completamente, mas a luz do dia estava se esvaindo lentamente. De repente avistou alguém pedindo carona à distância. Ele não tinha intenção de parar, pois dizia que não era de pegar estranhos em seu caminhão por segurança. Mas, à medida que se aproximava, percebeu que era seu colega Rafael. Ele pensou que algo havia acontecido com o caminhão de Rafael ou que ele havia sofrido algum acidente, por isso estava lá parado pedindo ajuda. Assim, meu pai obviamente não hesitou em parar para ajudá-lo. Parou ao lado do homem e para isso já estava quase completamente escuro. Mas ele notou algo estranho em Rafael, pois sempre que se encontravam, Rafael o saudava com um sorriso de orelha a orelha e levantava a mão alegremente. Desta vez, no entanto, ao ver meu pai, Rafael ficou parado sem dizer nada. Meu pai abaixou a janela do caminhão e perguntou se Rafael havia sofrido um acidente com o caminhão. Ele não sabe por que perguntou isso, já que não havia nenhum sinal do caminhão, mas mesmo assim perguntou. Rafael respondeu com um olhar muito apagado que já estava caminhando pela estrada há dias, que seu caminhão havia quebrado, e ele decidiu continuar a pé, pois ninguém parava para lhe dar carona. Disse que estava perdido e que só queria chegar em casa para estar com sua família. Meu pai achou muito estranha essa resposta, pois como poderia ser possível que ele estivesse caminhando pela estrada há dias e ainda mais tendo abandonado o caminhão? A situação parecia estranha demais, mas mesmo assim decidiu ajudá-lo. Disse a Rafael para não se preocupar e subir no caminhão que o levaria até sua casa, mas que antes precisaria entregar a mercadoria que tinha, pois tinha que cumprir com o seu trabalho primeiro. Rafael simplesmente assentiu com a cabeça, sem dizer uma palavra, e subiu no caminhão do meu pai. Eles seguiram o caminho e meu pai iniciou a conversa perguntando a Rafael como ele estava e como estava a sua família. Também perguntou o que havia acontecido com ele.
pois fazia muito tempo que não se encontravam nas áreas de descanso. E sempre achava muito estranho, já que Rafael também estava sempre na estrada, assim como meu pai. Mas Rafael apenas respondia que estava ocupado, sem mais nada, sem sorriso no rosto, como costumava ser. Ele estava completamente sério e meu pai confessa que começou a ficar desconfortável, pois parecia outra pessoa, completamente diferente do Rafael que ele conhecia. Assim, optou por não fazer mais perguntas, decidiu aumentar o volume do rádio e continuar ouvindo o programa que estava ouvindo antes de encontrar Rafael. Já estava completamente escuro e meu pai procurava a próxima área de descanso para parar um pouco, descansar e comer algo com Rafael, que segundo ele não havia comido nem bebido nada há dias. Meu pai ainda não conseguia acreditar nessa história, mas via que Rafael estava muito abatido, definitivamente não era o mesmo. Passou muito tempo e eles não chegaram a nenhuma área de descanso ou posto de gasolina. Meu pai estava cada vez mais desconfortável com Rafael ao lado dele, pois Rafael não falava nada, apenas olhava fixamente para a estrada, quase sem piscar. De repente, algo muito perturbador aconteceu. Rafael começou a rir descontroladamente, do nada. Suas risadas eram incontroláveis, mas seus olhos mostravam tristeza, como se estivessem perdidos. Meu pai começou a ficar nervoso, pois não havia nada que justificasse uma risada tão exagerada naquele momento, já que o que estavam ouvindo no rádio eram notícias trágicas e eles dois estavam em completo silêncio. Ele não fazia ideia do que estava fazendo o Rafael rir daquela maneira tão perturbadora. Meu pai, muito desconfortável, se atreveu a perguntar do que Rafael estava rindo tanto. Rafael respondeu algo realmente inquietante. "Estou condenado para sempre", disse entre risadas. Meu pai, naquele ponto, pensou que Rafael havia ingerido alguma substância, pois seu comportamento era extremamente estranho e incoerente. Decidiu não prestar mais atenção a Rafael e não fazer mais perguntas até que chegassem a uma área de descanso para poder deixá-lo lá e pedir que alguém mais o ajudasse. Ele não podia se responsabilizar por Rafael, pois tinha uma entrega muito cedo pela manhã e não podia se atrasar. Ele conta que a viagem até a próxima área de descanso parecia eterna, com Rafael rindo e gritando, como se estivesse desesperado ou com dor. A viagem já estava insuportável e meu pai não podia esperar mais para chegar. Até que finalmente viu ao longe algumas luzes, onde sabia que havia uma área de descanso. Apressou-se para chegar lá, estacionou o caminhão e disse a Rafael que descessem para procurar algo para comer. Mas Rafael respondeu que não, com uma cara muito séria e sem olhar para meu pai. Então meu pai decidiu descer sozinho e pedir ajuda a alguém. Quase imediatamente após entrar na área de descanso, meu pai encontrou outro colega, que também era amigo de Rafael há muitos anos. O amigo o cumprimentou com muito entusiasmo, mas meu pai não tinha tempo para isso. De imediato, contou o que estava acontecendo. Disse que havia encontrado Rafael na estrada, mas que Rafael estava dizendo incoerências e fazendo coisas estranhas, como rir descontroladamente e dizer coisas sem sentido. Meu pai conta que, enquanto contava isso ao amigo, ele olhava para meu pai com uma expressão de confusão, sem dizer nada. Meu pai pediu ajuda porque também comentou que Rafael ainda estava no caminhão, mas não queria descer. Precisava da ajuda do amigo, pois ele tinha uma entrega muito cedo e não podia se atrasar. Mas o amigo continuava olhando para ele como se estivesse em choque. Meu pai perguntou se ele poderia ajudar ou não, pois não estava recebendo nenhuma resposta. O amigo apenas respondeu: "Você tem certeza de que era o Rafael, aquele que nós dois conhecemos?" Meu pai disse que estava 100% seguro e que não havia motivo para mentir. Pediu ao amigo que saíssem juntos para que ele pudesse ver que Rafael estava sentado no banco do caminhão. Mas o amigo disse algo que gelou meu pai até os ossos. "Alberto, Rafael se suicidou há quase um mês. A esposa dele nos contou que eles deviam muito dinheiro e ele tomou a saída fácil." Meu pai ficou nervoso, pedindo ao amigo que parasse de brincar, pois já havia tido uma noite longa o suficiente e não estava para brincadeiras pesadas. Mas o amigo continuava insistindo que não estava brincando, que era verdade e que, na verdade, ele estava tendo dificuldade em acreditar que Rafael estava no caminhão que meu pai estava dirigindo. Meu pai saiu correndo do lugar com o amigo atrás dele, mas quando olhou para dentro do caminhão, viu que Rafael não estava mais lá,
Subiu rapidamente para procurar também na cabine, mas não havia ninguém lá dentro. O amigo, já irritado, perguntou se aquilo era uma brincadeira, pois se fosse, era uma brincadeira pesada demais. Mas meu pai respondeu que não tinha tempo para brincadeiras e menos desse tipo. Ele jamais faltaria ao respeito a um falecido e nem sequer sabia que Rafael não estava mais vivo. O amigo, ao ver a expressão de meu pai, acreditou nele, pois meu pai estava com uma cara de incerteza e medo ao mesmo tempo. Nenhum dos dois sabia o que dizer. Apenas ficaram se olhando por um bom tempo sem poder acreditar, até que meu pai decidiu ir embora o mais rápido possível, fazer a entrega e descansar um pouco antes de voltar para casa. O amigo pediu que ele tivesse muito cuidado, pois talvez não fosse Rafael quem havia subido no caminhão. Meu pai estava seguro de que era ele. Pelo menos era o mesmo corpo e a mesma voz. Isso ele não tinha dúvidas. Meu pai nunca mais viu Rafael na estrada, mas ficou com esse gosto amargo daquela noite e até hoje não conseguiu encontrar uma explicação lógica. Por mais que tente, jamais conseguirá encontrar, pois não há justificativa lógica. Está claro que se tratou de algo paranormal. A conclusão final do meu pai foi que não era Rafael, mas sim algo mais que tomou seu corpo para subir no caminhão. Mas eu penso que talvez fosse ele, ou melhor, sua alma, que, como ele disse, estava condenada para sempre pelo que decidiu fazer. Isso é algo que nunca saberemos, mas o que não está em dúvida é que se tratou de algo completamente paranormal. Já teve alguma experiência parecida com essas? Comenta aí, quero saber se tem história sua também. E vamos para o próximo relato. Sou caminhoneiro há quase 20 anos e o que vou contar aconteceu comigo em 2016. Eu estava dirigindo durante a noite pelo deserto de Mojave, na Califórnia. Na época eu acho que estava entregando eletrodomésticos, mas não me lembro com certeza. Estava extremamente escuro em todas as direções e os faróis do meu caminhão estavam fracos, algo que eu vinha adiando consertar há bastante tempo. Normalmente isso não fazia muita diferença, mas naquela noite, com quase nenhum outro carro na estrada, a deficiência era muito mais evidente. Eu me vi forçando os olhos a cada poucos minutos para distinguir a estrada à frente. Pensei em parar por algumas horas e esperar o sol nascer, mas estava desesperado por dinheiro na época e não queria perder tempo, então continuei dirigindo, apesar do risco. O deserto parecia uma linha reta interminável e achei que seria seguro continuar. Era por volta de 1 hora antes do amanhecer quando notei algo se aproximando rapidamente à distância. Preocupado em atropelar um animal, pisei no freio. Quando meu caminhão parou, percebi que o que estava à minha frente era um carro com os piscas ligados. O estranho era que o veículo estava exatamente no meio da estrada, em cima da linha amarela dupla, com a porta do passageiro escancarada. Meu caminhão parou a apenas 1 metro de distância do carro. Não querendo me gabar, mas sou um cara bastante tranquilo, especialmente depois de quase 20 anos na estrada. Então, em vez de ficar assustado, fiquei curioso. Achei que alguém poderia precisar de ajuda, talvez de um empurrão, então dei ré no caminhão e encostei. Pensei em acender alguns sinalizadores, mas como não havia visto nenhum outro carro na estrada além daquele, desisti da ideia. Saí do caminhão e me aproximei do carro. A noite estava quente e tranquila, sem quase nenhum vento. Lembro-me de como era estranho o silêncio absoluto, quebrado apenas pelo clique dos piscas do carro que ecoava pelo deserto. Aproximei-me cautelosamente do veículo, um Ford Fusion preto, aparentemente novo. A porta do passageiro estava aberta, mas ao olhar dentro do carro percebi que estava completamente vazio. Verifiquei o banco de trás e outros lugares onde alguém poderia estar escondido, mas não havia ninguém. De repente, a situação me pareceu muito menos segura. Esperava encontrar alguém dormindo ou em necessidade de ajuda, mas o carro estava vazio, que era inquietante. Olhei ao redor, tentando enxergar algo na escuridão que me cercava, mas era inútil. A única luz vinha dos faróis fracos do meu caminhão. Contra meu melhor julgamento, decidi continuar investigando. Vi que a chave estava na ignição, embora o motor estivesse desligado. Saí do carro e fui até o porta-malas tentando abri-lo. Estava trancado. Então peguei a chave e destranquei, mas o porta-malas ainda não cedia, como se tivesse emperrado por dentro.
Resolvi tentar abrir o porta-malas pelo banco traseiro e finalmente consegui. Para minha surpresa, encontrei 3 sacos de lixo amontoados lá dentro, junto com uma corda que parecia estar segurando o porta-malas. Nesse momento, o som de um tiro ecoou pelo deserto. Bati a cabeça no teto do carro de susto e nem pensei 2 vezes. Joguei as chaves no banco da frente e corri de volta para o meu caminhão. Enquanto subia na cabine, ouvi uma voz rouca gritando à distância. O grito "Ei!" ecoava e a voz parecia se aproximar rapidamente. Subi no caminhão, liguei o motor e engatei a marcha o mais rápido que pude. Quando meu caminhão começou a sair, vi uma pessoa parada ao lado do porta-malas do carro. Era um homem baixo, com cabelo ruivo, vestindo um macacão e botas. Na mão esquerda ele segurava uma pequena pá e na direita um rifle de caça antigo. Nossos olhares se encontraram por alguns segundos enquanto eu passava por ele, e ele não se mexeu. Ele parecia preocupado, mas não louco. Quando passei por ele, ele largou a pá e começou a acenar com as mãos, gritando "espera" algumas vezes. Mas eu não ia ficar ali nem mais um segundo. Dirigi o mais rápido que pude, muito mais rápido do que deveria, por uns 5 minutos, até que comecei a pensar que estava seguro. Mas então vi faróis se aproximando rapidamente atrás de mim. Liguei para a polícia, tentando explicar o que havia acontecido, enquanto o carro que me seguia começou a buzinar como louco. Eu estava com muito medo, mas continuei dirigindo, rezando para que ele não tentasse me jogar para fora da estrada. Depois de uns 20 minutos disso, o carro finalmente cortou na minha frente e freou, me forçando a diminuir a velocidade. Eu estava prestes a bater nele quando finalmente vi algumas luzes policiais ao longe. O carro que me seguia desviou para o deserto e desapareceu. Encostei e esperei o policial chegar. Contei freneticamente o que havia acontecido, mas o policial, em vez de sair em perseguição, decidiu pegar meu depoimento. Fiquei furioso com isso, pois ele poderia ter alcançado o cara se tivesse agido imediatamente. O policial me disse para não me preocupar, que faria uma busca assim que o reforço chegasse e mandou que eu seguisse meu caminho. Eles nunca me ligaram. Nenhum dos meus amigos tem uma história tão louca quanto essa. E já a contei mais vezes do que tenho dedos. Sei o que você provavelmente está pensando. Esse cara estava definitivamente enterrando corpos. Isso não explica a pá pequena ou por que ele tentou me seguir. Os sacos no porta-malas também eram muito pequenos para isso, embora alguns amigos acreditem que ele poderia ter feito algo terrível. Para minha própria sanidade, gosto de pensar que ele estava enterrando algum tipo de animal, mas na verdade não faço ideia. De qualquer forma, depois dessa experiência, nunca mais me senti totalmente confortável dirigindo por desertos tarde da noite. Finalizamos mais um vídeo. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva e deixe sua curtida no vídeo. Boa noite e até o próximo vídeo.